Bom, boa tarde, terceiro ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o corpo humano. Então, vocês vão entender hoje as partes básicas do corpo humano e toda a sua anatomia, tá certo, gente? Então, vocês podem observar, por exemplo, na imagem que tem aí na tela de vocês, né? As principais partes do corpo humano. Então, o ser humano, gente, ele tem um organismo, e esse organismo é formado por órgãos. E esses órgãos são partes que compõem o corpo humano, entendeu? Então, esse corpo humano ele pode ser constituído de órgãos internos, que é o caso desses órgãos que vocês estão vendo aí, e órgãos externos. Então, exemplos de órgãos internos são o coração, o cérebro, e órgãos externos é a pele, né? Enfim. Então vocês podem observar por essa imagem aí, ó, alguns órgãos internos, por exemplo, aqui o encéfalo, né? É um órgão interno, é onde fica o cérebro. Você tem os pulmões, que também é um órgão interno. Você tem o coração, que é esse aqui que você está vendo aqui. Você tem o fígado, você tem o estômago, os rins, né, que são importantes para o sistema urinário, e o intestino delgado e o intestino grosso são importantes para a digestão. Então, gente, aí são alguns dos órgãos internos que tem o ser humano, né? Outros tipos de órgãos que o ser humano possui, gente, né? É o esqueleto, né? E os músculos. Você pode ver pela imagem aí de um esqueleto completo, né? De um músculo. Os ossos, gente, eles são órgãos duros e resistentes. Então, o conjunto de ossos, ele vai formar o que você está vendo aí, que é o esqueleto, né? Ele sustenta o corpo, protege os órgãos internos e ele possibilita a locomoção do corpo humano. Então, para vocês terem ideia, o corpo humano adulto ele possui em média 206 ossos. Mas para ajudar na locomoção desses ossos, também existem os músculos, que também são órgãos ligados à locomoção, ou seja, ao movimento, e atuam nos diversos movimentos do corpo humano, viu, gente? Tanto de órgãos internos como de órgãos externos. O pulmão, por exemplo, ele é um músculo. Sem a movimentação muscular que existe no pulmão, nossa respiração ela se torna quase impossível, né? Existem até alguns músculos que estão ligados aos ossos, para que eles possam contrair, relaxar e fazer movimentos complexos para que o ser humano possa realizar suas atividades do dia a dia, né? O ser humano, usando tecnologias, ele conseguiu criar alguns tipos de exames laboratoriais e médicos para entender o corpo humano por dentro. Por exemplo, é o caso da radiografia, né? Ou o raio-x, conhecido popularmente como raio-x. Você está vendo aí na imagem três tipos de raio-x. Tem um raio-x do crânio, tá vendo? Da cabeça. Raio-x do joelho. O raio-x do tórax ou do pulmão, tá aqui, ó. O raio-x das coxas e da região da cintura. O raio-x das costas e um raio-x do lado do peito, né? Do lado do corpo, do lado do tronco do corpo. Então, geralmente esses raios-x eles servem para enxergar internamente o nosso corpo, né? Para poder observar o que é que tem dentro dele. Bom, além desse exame, nós temos também um outro exame que ele ajuda a gente a enxergar melhor, que é o caso aí, por exemplo, da ultrassonografia. Aquilo que o raio-x ele não é capaz de detectar, a ultrassonografia detecta, né? Existem até ultrassonografias hoje em dia em 3D que facilitam para enxergar como é que estão os órgãos internos de uma criança que está no ventre da sua mãe, né? E compreender se ele está tendo um desenvolvimento perfeito dentro do útero da sua mãe, né?
Outro exame muito usado também na área da medicina, né? A gente pode observar aqui a auscultação, né? É a auscultação. Você pode ver aqui um médico utilizando um objeto chamado estetoscópio. É um objetozinho que, se você já foi para o médico com algum problema de saúde e ele usou isso em você, o nome desse objeto é estetoscópio. Ele é utilizado para auscultar, né, os sons que o coração, os pulmões e outros órgãos internos produzem. Então ele escuta se o seu pulmão está